Oi, eu sou o Duque. Hoje é um vídeo um pouco diferente do normal, porque não é um vídeo comentando nada da vida real, assim, é uma teoria que eu queria fazer. Não bem uma teoria, mas uma análise sobre o anime Boku no Hero Academia. Então hoje eu vou provar pra vocês que mesmo no mundo de Boku no Hero é possível você ser um herói sem ter nascido com uma individualidade. Bom, a gente tem no anime exemplos de algumas pessoas que nasceram sem individualidade. O protagonista, né, o Deku, tem o Toshinori Yagi, também conhecido como All Might, e tem a Melissa, que é filha do David. Mas eles não são os únicos. É dito no anime que 80% da população mundial possui individualidades. E existem outros 20% que são como o Midoriya, são como o Toshinori, são como a Melissa. Eles não nasceram com superpoderes. Você deve pensar, são só 20%, não deve ser tanta coisa. Só que se você compara com os números populacionais atuais, que são de 7 bilhões e meio, esses 20% equivalem a mais de 1 bilhão e meio de pessoas. No anime é retratado que as pessoas que nascem sem individualidade, elas não têm perspectiva para serem super-heróis. Elas não têm incentivo, elas não têm nada. Elas são tratadas como alguém que nasceu errado. Aí você deve pensar, mas é inviável você ser um super-herói sem individualidade. E eu pergunto, será que é mesmo? Eu andei revendo algumas cenas do anime e eu percebi que tem vários momentos em que diversos, tanto heróis como vilões, conseguem se virar sem uso das individualidades, principalmente aqueles que não têm os poderes atribuídos à força ou velocidade. Um grande exemplo disso, Stain, assassino de heróis. Você vai pensar, ele usava os poderes dele contra os super-heróis que ele assassinava, contra o Midoriya, contra o Ida. Contudo, tem um nome aí, Shoto Todoroki. Na luta dele contra o filho do Endeavor, ele não usa a habilidade dele contra o próprio, ele usa no Ida e no Deku, para paralisar os dois. Só que brigando com o Todoroki, ele tem que brigar usando puramente a habilidade de luta dele. Ele usa espadas, ele usa correntes, ele usa todo o arsenal dele para brigar com o Todoroki. O Todoroki era um aluno fortíssimo, né? E tinha uma habilidade que era difícil de combater. Poxa, fogo e gelo. Ele conseguia fazer barreiras de gelo. Stain só corta elas como se fosse um picotador de gelo, sabe? E ele quase corta o braço do Todoroki fora. Ia ter cortado se não fosse Ida saindo da individualidade do Stain, se libertando, e ele contra-atacasse. Só que se fosse uma luta entre o Todoroki e o Stain, ele ia ter cortado o braço do Todoroki. E pense que, se fosse uma luta entre os dois, o Stain não ia ter que se preocupar com o Midoriya e o Ida caídos ali. Ele ia poder lutar tranquilo contra isso. E ele teria ganho, mas eles são só alunos. Realmente, são só alunos. Mas vale lembrar também que o Stain, depois de ter perdido a briga, tá quase desmaiado, ele ainda salva o Deku de um Nomo. O Nomo, que são aquelas criaturas criadas pela Liga dos Vilões, que são criaturas bem poderosas. Os super-heróis tiveram um grande trabalho para lutar contra elas, e o Stain acabou com a criatura num golpe só. Mais um exemplo, Eraserhead contra os vilões na USJ. Mas ele usou a visão dele para tirar os poderes dos vilões. Sim, ele usou. Só que isso não tira o fato do jeito que ele lutou. A gente viu naquela cena que o Eraserhead, ele não depende só dos olhos dele, ele também é um lutador incrível, porque ele tem movimentos bons, ele é forte, porque tinha um cara lá que eram pesados, enormes, e ele derrubou com facilidade, e ele ainda tem as fitas dele, as cordas, não sei exatamente o que é aquilo, mas que ele consegue usar e ele manipula com destreza, porque aquilo não tem nada a ver com nenhum poder dele ou individualidade, aquilo é puramente a habilidade dele com as cordas. Isso que o Eraserhead nem é um cara parrudo como o próximo que eu vou mostrar. Chegamos no terceiro, Mirio Togata vs Overhaul. A primeira parte da luta é bem fácil pro Mirio. Ele luta usando a individualidade dele, o Shisaki não consegue acertar os socos, não consegue acertar os golpes, não consegue desfazer ele. Tava tudo tranquilo até que ele perde a individualidade dele durante a briga. E você pensa, nossa, agora acabou. Não, o Mirio continua lutando. Ele pega o corpo do capanga do Shisaki, joga em cima dele e já vira um soco no braço do Shisaki, que aparentemente deve ter doído bastante, porque a reação do Shisaki não é nada boa. E o Shisaki tenta atacar ele, tenta desfazer ele, só que o Mirio desvia e, pelo que dá pra ver na cena, tem um corte, mas ele encaixa outro golpe no Shisaki. Verdade que depois a luta ficou insustentável, mas é só porque o Overhaul começou a criar um monte de espinho no chão e isso machucou no Mirio sério. Mas não tira o fato de que o Mirio lutou de igual para igual e até tava vencendo, né?
um vilão que tinha um histórico de ser avassalador nas brigas de gangue, brigas de rua, em que nenhum adversário era páreo pra ele. Até o Rappa, que é um cara super forte, que deu um trabalho absurdo pro Fat Gun e pro Kirishima, ele era completamente destruído pelo Overhaul. Foi 5 vezes ele tentou brigar com o Overhaul e perdeu as 5 Rappa. E o Mirio, sem individualidade, acabando de levar um choque, tendo que proteger um choque mental, digo, tendo que proteger uma menininha, tava brigando com o Chisaki de igual para igual. Isso porque o tempo e experiência com o Night Eye do Lemillion fizeram que ele desenvolvesse uma série de previsões durante uma briga, de movimentos que são comuns, movimentos que são tomados, que auxilia ele a ganhar quase qualquer combate corpo a corpo. Fora o físico que ele tem, que é algo que, por exemplo, o Aizawa não tem. Então imagina a previsão do Mirio com as habilidades de briga do Aizawa, com as cordas do Aizawa, com a força do Mirio. E falando de previsão, a gente vai pro próximo da lista. Night Eye vs Rappa e Twice. Essa luta eu fiquei um pouco surpresa na primeira vez que eu vi ela, porque eu não estava esperando que o estilo de luta do Night Eye fosse assim. Durante a invasão do covil do Overhaul, o Night Eye tem uma cena em que ele se encontra com o Twice e uma duplicata do Rappa, que no momento estava lutando contra o Kirishima. E apesar de serem clones, as duplicatas do Twice apresentam as mesmas características do indivíduo original. A única coisa que elas vão perdendo é durabilidade. Ou seja, os socos da duplicata eram tão fortes quanto os socos do Rappa, e a velocidade era a mesma. Nesse momento, tudo que o Sor faz é dar uma rasteira, que já faz o Rappa cair, e enquanto ele está caindo, ele joga um de seus carimbos, que é um item de suporte que ele tem, que tem uma densidade muito alta na ponta, ou seja, tem um peso, pressão forte no impacto, e isso faz com que o Rappa seja completamente empurrado contra a parede, quebrando a parede. Depois de derrotar o vilão maior, o Night Eye joga um carimbo em direção ao Twice, que acerta na orelha do vilão, tirando uma ponta da orelha, pra você ver a força e velocidade que aquilo tem. Depois de ter um naco da orelha arrancada, o Twice corre sem pensar 2 vezes. Aqui a gente viu que um cara conseguiu derrotar um vilão que deu um baita trabalho, tudo bem que era uma duplicata, mas isso não tira o fato de que ele mandou o vilão abaixo em 2 golpes, coisa que um profissional com o Fat Gun e um estudante prodígio como o Kirishima não conseguiram. E de quebra já espanta um outro vilão importante que é o Twice. E ele nem precisou usar a individualidade dele. Ele não usa a previsão em momento nenhum. Ele usa só o que ele já tem de experiência em combate, que ele conseguiu adquirir usando a previsão. Tudo bem, ele teve ajuda da individualidade dele, mas o Mirio também tem essa experiência de combate e habilidade de prever os movimentos do inimigo que o Night Eye tem. Então alguém que treinasse com o Night Eye, mesmo sem ter essa individualidade dele, conseguiria adquirir essa previsão. E agora eu vou falar de uma outra coisa que o Night Eye usa, que são itens de suporte. Nessa hora a gente vai falar da nossa querida, nossa amada, nossa idolatrada Hatsume Mei. Falando um pouco sobre o background da Hatsume Mei, ela faz o curso de suporte na UA. Esse curso eu acho uma das coisas que é mais mal aproveitado em Boku no Hero, porque você podia fazer uma exploração muito grande dessa área, tanto em alunos como em falar sobre o negócio, e eles não falam sobre, podia ser mais explorado, eu achei. Porque realmente é uma parada muito interessante. Se você não nasce com uma individualidade, nada te impede de você assistir os heróis por meio do curso de suporte, e ninguém fala disso. Quando o Midori era uma criança, ninguém dizia pra ele: ah, não, você pode ainda assistir os heróis no curso de suporte, você pode ajudar eles, você pode fazer equipamentos pra eles. Não, ninguém falava isso. O Midori era um cara inteligente, ele conseguiria fazer esse tipo de coisa. Mas não, se a pessoa nasce sem individualidade, a sociedade já considera ela sem futuro, já descarta. Mas não é exatamente nesse mérito que eu quero entrar agora. O mérito que eu quero entrar: a Hatsume faz diversos itens de suporte, como por exemplo os carimbos do Night Eye, as luvas que o Deku tá usando agora na nova temporada, as botas do Deku. Os próprios uniformes dos heróis e estudantes são feitos por pessoas que têm essa formação de suporte no mundo de Boku no Hero. Então o que eu quero pensar? Imagine alguém com físico do Mirio, as habilidades de previsão que o Night Eye e o Mirio têm, habilidade de luta do Aizawa, itens de suporte para auxiliar isso tudo, uma agilidade e precisão que o Sten tem, por exemplo, e é claro, ainda por cima um coração de herói como o Midoriya tem. São possibilidades enormes e não é tão difícil de você ser alguém assim, é só você treinar e se dedicar.
Mas ninguém apresenta essa oportunidade para as pessoas, ninguém diz para elas que você pode ser um herói mesmo sem individualidade. O próprio All Might descarta essa possibilidade na conversa dele com o Midoriya. Claro, você teria algumas limitações, mas nada te impede de você ser um assistente de algum herói maior. Mas ninguém apresenta essa oportunidade, essa possibilidade para as pessoas que nascem sem as individualidades. Quem teve isso foi a Melissa, que a Melissa ela é filha do David Shield, que é um cara especializado em suporte. E você vê que mesmo as pessoas do curso de suporte não têm individualidades que são extremamente importantes para isso. A Hatsumi, ela tem o Zoom deve ajudar para muitas coisas, mas não é algo essencial. O David Shield consegue fazer aquela coisa com os dedos dele lá. Auxiliam no trabalho de suporte? Auxiliam pra caramba. Só que não é essencial, você consegue fazer sem esse tipo de habilidade. Mas como eu disse, para a sociedade de Boku no Hero, se você nasceu sem individualidade, você é um erro. Enfim, galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham curtido. É uma ideia que eu fico pensando bastante, principalmente agora com a nova temporada, que apresenta muitos casos das pessoas conseguindo se virar sem usar os poderes dela. E isso eu acho bem interessante, porque mostra que ser herói não se resume a só ter um poder bom. Que se você tiver habilidade, inteligência e destreza, você consegue fazer as coisas mesmo sem usar o seu poder. E falar um pouco do curso de suporte, que eu acho que é uma coisa muito interessante que não é explorada em Boku no Hero. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês tenham curtido. Se inscrevam aí no canal. Tô tentando trazer mais coisas diferentes agora, porque só vídeo de comentário falando sobre polêmica, alguma coisa assim, não é sempre legal, né? Eu gosto de falar também sobre anime, que é algo que eu curto bastante e tal. Peçam alguma coisa aí se tiverem alguma ideia, falar sobre algum assunto, sei lá. Então, falou. Uma boa noite pra vocês, ou bom dia, ou boa tarde, não sei quando você vai estar saindo, e tô saindo. Tchau.